Este projeto foi executado com recursos da Lei Paulo Gustavo, edital número 1/2024, categoria A, Nova Serrana, Minas Gerais. Ir até a raiz. Ir à origem, a fim de enraizar, criar raízes. Todo povo tem uma história. E aqui estão tantos de diversas partes, de diversas culturas, mas que possuem uma mesma marca: o trabalho, a dignidade e a fé. Nova Serrana é uma cidade que recebe migrantes de diversas partes do país e além Brasil. E com isso, abarca em seu seio a multiplicidade que enriquece a cultura local. Neste sentido, uma das formas de gerar o sentimento de pertencimento em cada um, seja dos filhos dessa terra, seja os que aqui chegaram e a tomaram como sua, é resgatar a história. Este documentário busca apresentar a trajetória do vintenário da paróquia de São Geraldo Magela, itinerário este que está intimamente ligado com as características dessa cidade, sendo valorizado não apenas pelos cristãos católicos, mas também pelo município, que reconhece a matriz como patrimônio protegido por inventário no âmbito local, dada a importância da comunidade de fé na constituição social. Pertencer a uma comunidade é sentir-se parte de um povo, de uma história, é ver-se fruto de um legado. Apropriar-se das origens, da identidade, gera, enfim, enraizamento. No início da década de 90, com a criação do conjunto habitacional Romeu Duarte, dá-se início ao povoamento da região. À medida em que ocorre o processo de formação e expansão da comunidade territorial local, surge também a comunidade de fé. Sempre a comunidade ela não é formada quando se tem uma igreja. O primeiro passo para uma comunidade existir é, de fato, que as pessoas se organizem. Normalmente começa rezando os terços nas casas, aí começa às vezes a fazer os grupos de reflexão, que sempre naquela época era muito forte. Depois se tem a necessidade de já começar a reunir para a celebração da palavra, exatamente pela falta de sacerdotes. E quando a comunidade vai se firmando, aí já começa a ter as celebrações da Eucaristia, né? Aí o padre já começa a celebrar. E assim acontece. Antes de ser uma comunidade igreja, os moradores da região do Romeu Duarte, sentindo a necessidade de se reunirem para momentos de oração, começaram a rezar o terço nas casas.
Eu já participava dos textos nas casas. Foi começado assim, porque as casinhas aí, não sei quantas casinhas que saiu, quando a gente chegou para aqui, as casinhas já existiam, o pessoal já estava aí, muitas famílias, e o pessoal sentindo necessidade de reza, e por isso eles criaram um texto nas casas. Aí a gente ia, rezava de casa em casa. Antes de ser uma comunidade, né, ser uma paróquia, houve o desejo das pessoas, né? As casas foram doadas logo no início do conjunto habitacional do Romeu Duarte, e aí foi preciso nascer também, né, a reunião das pessoas. Então, o cursilho de cristandade da matriz de São Sebastião, da paróquia, veio aqui junto com senhor José das Coxinhas, senhor Zé Bastião, Dona Conceição do Zé das Coxinhas, Dona Maristela Veloso, Dona Ana do Durval, e essas pessoas que faziam parte do cursilho vieram aqui, fizeram uma visita para a gente, chamou a gente para ter reunião, e foi nascendo então ali aquela reunião de pessoas, aquele grupo de pessoas que rezava o terço juntos. Depois, juntamente com o Padre Lauro, começou-se a formar uma pequena comunidade. Com a formação da comunidade aqui, já tinha vários moradores, estava no início ainda a formação aqui da comunidade. Os moradores não tinham onde se reunir, então reuniam nas casas para a reza do terço. Então, quando nós chegamos, era muito gratificante a gente acompanhá-los na oração do terço. E mais tarde, com o aumento do número de participantes, veio a necessidade de reunir num lugar maior. E para isso, sugeriram uma escola que até então já existia aqui no bairro. A escola abriu suas portas para receber todos e começou a celebrar a palavra na escola. Então, as primeiras reuniões foram na escola municipal, que antes chamava Procópio Firmino de Lacerda, que depois veio a chamar Alice Cândida. Então a gente reunia no pátio da escola, houve celebrações da palavra, primeiro reuniões, para depois lançar a ideia de ter celebrações da palavra e com o tempo as celebrações eucarísticas, né? Primeiro com o Padre Lauro. E depois, então, que foi nascendo essa comunidade de pessoas, né, reunidas ali. Ainda não tínhamos nada em intenção de igreja, de formar uma paróquia, nada disso. Era mesmo a reunião das pessoas de Deus. Fui convidada pelo Padre Lauro para vir atuar aqui. Quando nós começamos, era mais ou menos se tivesse 50 pessoas, era o máximo. E era lá na escola Alice Cândida. Nós começamos primeiro, tem um espaço lá, um corredor, era ali. À medida que nós fomos vindo, que a assembleia foi aumentando, aí sim, aí nós tivemos que passar por um espaço maior. E também as pessoas que aqui estavam começaram a gostar, perder o medo de liderança, porque liderança causa medo, dá insegurança. E aos poucos nós fomos nos afastando. Eu presumo que deve ter sido um ano e um mês, 1 ano e 2 meses no máximo, que a gente vinha todo sábado para celebrar. E as pessoas, os residentes daqui foram assumindo. Quem esteve mais à frente, assim, nessa formação da comunidade, né? A gente tem a Maria Marta, né, que hoje coordena a comunidade lá do Veredas. A gente teve a Dona Dalva, né, o João Guedes, né, que foi o nosso primeiro coordenador. A gente teve a Lilimar, que está aqui desde o início também. A Elzinha, né, era uma outra moça, né, que nos ajudou bastante aqui. Então, assim, a gente tinha um grupo de pessoas, né, que caminhava mesmo, né, que ajudava bastante aqui na comunidade. A comunidade já estava caminhando, né, o João Guedes correu atrás, aí logo assumiu a Dona Dalva como coordenadora, né,
e a coisa encaminhou mais ainda, porque aí a gente já tinha celebração todo fim de semana, né? Então foram aparecendo os líderes, foram aparecendo os de boa vontade. E isso foi muito forte aqui. Logo, logo nós percebemos. Era a mão dada para começar a caminhada. As mãos têm que ser retiradas, senão a caminhada não prossegue. Com o falecimento do padre Lauro em setembro de 1994 e após breve passagem do padre Moacir Chagas pela paróquia de São Sebastião, chega a nova serrana padre Paulinho, que assume em janeiro de 1995 como pároco, dando à comunidade de fé uma nova dinâmica. Sim, porque quando eu cheguei, tinha uma missa só por mês nas comunidades. Então a missa era muito centralizada da matriz. Aí eu cheguei já querendo inovar e ao mesmo tempo para dar mais presença. Eu estava cheio de energia, né? E de vontade de transformar a realidade, que aí então eu já comecei a colocar de 15 em 15 dias. Então eu alternava as missas, né? Na São Geraldo, lá no São João Bosco, na matriz, porque eu estava sozinho, né? Na medida em que eu fui colocando outros padres que foram chegando, a gente começou a ter missa semanal. Começou a ter assim umas celebrações assim com mais frequência, foi a partir da vinda do padre Paulo Pereira, né, para a paróquia de São Sebastião. Aí a comunidade começa a ganhar forma mesmo, né? Aí a gente deixa de celebrar nas casas e passa a celebrar na escola, né, na escola Alice Cândida aqui do bairro, né, que ainda tem ela até hoje, passa a celebrar lá. Aí passa a ter celebrações semanais, né, porque ou era missa ou era uma celebração ministrada pelo ministro da palavra. Após um período, as celebrações litúrgicas que até então aconteciam na escola passam a serem realizadas no terreno pertencente à igreja, que por sua vez foi doado pela prefeitura. A primeira missa que nós celebramos aqui era apenas um terreno, nem tinha cerca, nada, era o terreno doado. Então, reuniu-se todas essas pessoas que eu falei do cursilho, vieram aqui e nós convidamos as pessoas que já moravam aqui ao redor, né, desse terreno, para a gente fazer a primeira celebração. Numa lona que a gente improvisou com alguns bambus, né, para a gente não ficar direto no sol. Então foi a primeira celebração que nós tivemos. E depois foram muitas outras, né, que nasceu aí dentro desse tempo a vontade de formar a comunidade. Junto com essas pessoas vieram os que eram de tantas cidades que ganharam os lotes aqui, que já trabalhavam, e começou então a comunidade viva do povo de Deus. Começou debaixo de uma lona, aqui já no pátio, tinha a única coisa que dizia que era da igreja, era um cruzeiro que era entre a praça e a área determinada da igreja, que é onde é o estacionamento ali. E ali foi construído um cômodozinho que ficava mesmo ali onde é o portão de entrada hoje. Esse cômodo era muito pequeno, era algo que tinha uma varandinha na frente onde a gente tirava a mesa, né, para servir de altar e guardava uns bancozinhos velhos, uns tamboretes, foi assim, na poeira mesmo, no meio do mato. Nesse terreno aqui, onde é o estacionamento, bem aqui onde é a rua, tinha um cômodozinho, né, que a gente chamava de um barracãozinho. Mas a gente celebrou durante muito tempo lá, ela tinha uma varandinha assim e a gente celebrava. Tinha uma barraca grandona aqui que a gente celebrava. Aqui esse terreno aqui é usado, né, como sede da comunidade muito antes da construção. Puxava-se uma lona para caso viesse chuva, porque aí o número foi crescendo. E eu acho que assim, era necessário também que a gente desse presença lá no terreno, porque tinha um terreno grande, uma quadra grande, mas sem uma marca que identificasse lá como da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a construção desse salão, inicialmente para celebrações, depois foi útil para guardar as coisas da construção, quando a construção começou. Neste mesmo espaço, a comunidade, sentindo a necessidade de se reunir com mais frequência, passou também a rezar o terço durante a semana. Toda quarta-feira a gente ia para lá. Não, minha gente, você precisa ver que beleza desse terço da quarta-feira. Se tiver ideia de a gente pegar uma florzinha, eu começava a primeira Ave Maria,
aí a segunda para você e passar essa florzinha. Rezava o texto todinho e aquela florzinha não voltava pra gente. E ficava muita gente sem a florzinha. Só para você ter uma noção, quantas pessoas que estavam ali. E à medida em que a comunidade despontava, outras iniciativas, além das celebrações litúrgicas, foram surgindo. A Bernadette veio nesse texto, mas que ele já era pensando já no apostolado. Veio nesse texto e eu já era do apostolado quando eu era criança. Aí ela veio no texto e chegou lá no texto, depois terminou, ela falou que através daquele texto, que animação, que coisa bonita, incentivou ainda muito mais. Por que não criava o apostolado? E foi por aí que foi a primeira raiz do apostolado. E a gente começou. Hoje o apostolado aqui está uma benção, minha filha. Com o aumento das ações das pastorais, foi então estruturado o Conselho da Comunidade de São Geraldo. E aí sim foi se estruturando o conselho com representações de tudo que tinha ali na comunidade. De toda, por exemplo, catequese, liturgia, né? Grupo de reflexão, apostolado da oração. Todas as atividades pastorais existentes na comunidade, um representante integra o conselho. Então foi aí que o conselho começou a se estruturar já dentro dos princípios, das exigências que a igreja à época colocava para dinamizar mais o trabalho pastoral que a gente conseguiu, com a graça de Deus, realizar. Com a consolidação da comunidade e também com a expansão territorial de Nova Serrana, em um ato que marcaria para sempre a história desta região, Padre Paulinho realiza a subdivisão das regiões pastorais. Tão logo eu cheguei, eu percebi assim, as distâncias geográficas, né? Romeu Duarte era um bairro, vamos dizer assim, naquela época bem longe do centro, por assim dizer, não tinha a ligação que tem hoje. E da mesma forma o Planalto do lado de cima da sala. Então a primeira ideia foi de construir, de criar os setores, né? E eu já comecei atuando com essa mentalidade da criação dos setores. Mas depois assim, oficialmente como setor mesmo, se não me falha a memória, eu acho que foi no ano de 97, quando o Padre Paulo Sérgio ainda estava lá, ou no ano de 98, quando o Padre Geraldo chegou. Porque aí com a presença de 2 padres, a gente já tinha como fazer a alternância das celebrações, né? Então, assim, tinha o seminarista que cuidava do setor São João Bosco, tinha um outro seminarista que acompanhava o setor São Geraldo, no Romeu Duarte, eu ficava mais com o centro e administrativamente também toda a paróquia. O município contava à época com apenas uma paróquia, a de São Sebastião, localizada no centro da cidade. Diante deste cenário, essa decisão culmina no primeiro ato de desmembramento da então comunidade de São Geraldo Magela, na busca de atender melhor os fiéis da região do Romeu Duarte. Foi escolhido o bairro Romeu Duarte devido à distância daqui para o centro, né? A locomoção das pessoas para ir à missa aos domingos lá no centro era muito longe, né? É longe, né? Até hoje. Então, foi-se pensado, juntamente com o Padre Paulinho, nas primeiras reuniões, essa locomoção ser tão difícil e na época ainda não tínhamos lotação, né? Então, como ir, né? Pessoas simples, humildes, que moravam aqui. Então, a ideia primeira foi essa, de escolher essas comunidades que estavam longe da matriz de São Sebastião, como lá no Planalto também, que era tão distante do centro e aqui no Romeu, que são opostos, né? Então, assim, São Sebastião ficava lá no centro, né, aquela parte mais central da cidade, né, o setor, né, São João Bosco ficava do lado de cima da BR, né, do lado de cima da 262, e o São Geraldo mais aqui pro lado. Esse já existia antes de virar paróquia. Então, a minha intenção à época nem era criar paróquias, era criar uma comunidade de sacerdotes que assumisse a cidade inteira. Teria um pároco com vários vigários paroquiais, assumindo essas realidades pastorais, que seriam os setores pastorais, né? Mas depois, com o crescimento, né, e o Padre Paulo Sérgio, juntamente com Dona Isabel Belvina, entenderam que o melhor seria criar a estrutura paroquial. No mesmo ano da criação dos 3 setores, em 1998,
outra grande ação é tomada, a da criação da Comissão para a Construção da Igreja de São Geraldo Magela. O padre Paulinho resolveu que essa equipe ia ser do centro, porque a paróquia São Sebastião que ia construir mesmo, tomar a frente, né? Ficou o Zezito e o João Corujão. A paróquia de São Sebastião tinha um conselho administrativo, que atualmente a gente chama COPAI, Conselho Paroquial de Assuntos Econômicos, né? E também esse é um órgão importante, indispensável, que toda paróquia tem que ter. Então, é esse conselho de assuntos econômicos que ajuda o pároco a tomar as melhores decisões. Então, a decisão de se formar uma comissão que pudesse acompanhar mais de perto a construção da Igreja de São Geraldo nasceu em reunião do COPAI, Conselho Paroquial de Assuntos Econômicos, né? Nasceu ali. E nomes que foram sugeridos foram convidados, essa equipe se organizou e trabalhava sempre com membros também do COPAI nessa comissão, né? Na época a gente tinha o seu Zezito, que era do COPAI, a gente tinha o Ramon, o eletricista também, que era do COPAI. Então a decisão nasce ali, forma-se uma comissão para o acompanhamento da obra e essa comissão depois, envolvida com o conselho pastoral da própria comunidade, começa a trabalhar as campanhas de pedir ajuda desse ou daquele empresário, festas para angariar maior recurso, até que pudéssemos começar a construção. Após o trabalho de levantamento de recursos iniciais para a construção da Igreja de São Geraldo Magela, eis um acontecimento histórico que marca um novo tempo. Em 18 de julho de 1999, é realizada a bênção da pedra fundamental. Teve a missa com o padre Paulinho, uma missa muito... Todas as missas são bem celebradas, mas aquela foi com mais entusiasmo e a comunidade estava preparada para aquilo. E já tinha feito a caixa lá de cimento para poder botar a outra caixa com os nossos nomes, nossas fotos, muita coisa escrita. E quando terminou a missa, que deu a bênção final, lá no barraquinho, nós tinha feito lá atrás. Terminou tudo, eles pegaram aquela caixa e vinham todo mundo, eles veem. E colocou aquela caixa lá, e colocou aquela pampa e selou de cimento, tá ali debaixo daquele altar. Fizemos a celebração, né, do lançamento da pedra fundamental. Na pedra fundamental tem lá dentro a ata com as assinaturas de todas as pessoas que na época compunham o conselho, de todas as pessoas benfeitoras que já estavam ajudando na construção. Este momento de celebração marca o início de uma grande etapa, a construção da Igreja de São Geraldo Magela. A construção da nossa matriz, ela começou bem no presbitério, ela começou no meio, né? E ela cresceu, a construção, a gente tem muitas fotos, vocês podem ver, ela cresceu nos dois lados, porque a ideia era construir junto. Terminou-se a capela primeiro, devido a ela ser menor, né? Gastava-se menos, né? No dinheiro. E depois deu término para a matriz. Mas foi tudo com, vamos dizer, mutirões, né? Mutirão para os bancos, mutirão para as ferragens, mutirão para fazer a laje, mutirão para fazer o piso, mutirão para os bancos, tudo em forma de mutirão. Cada um doava um pouquinho. Na época do padre Charles, ele falava assim, vamos juntar uma família para doar um banco. Então, às vezes, a pessoa era simples, humilde, mas ela juntava a família toda e doava um banco, que na época era R$ 1.200. Tudo foi feito assim, com muita dificuldade, mas com muito amor, muito zelo, muito carinho, né? A gente participou aqui desde construção, essa laje aqui é onde é o piso da matriz, né? Foi tudo batido no braço, no ombro, carregando lata no ombro, por essa comunidade inteira, né? É lógico, né? Tinha uma equipe responsável, né? Que era pedreiros pagos, isso tudo. Mas nos finais de semana a gente trabalhava aqui, a gente trabalhou muito. Quando eu saí de lá, eu me recordo que a parte ali debaixo do centro pastoral, que fica
no subsolo da igreja, já estava construído. E aquela parte de cima já existia a capela, que hoje é dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? A época até foi um motivo de muita discussão de algumas pessoas lá na comunidade, no próprio conselho, achando que eu estava com a cabeça fora do normal, porque não precisava da igreja daquele tamanho que estava no projeto, né? Que bastaria aquela capela que está lá atrás. Mas a ideia era de que ali debaixo, onde foi colocada a pedra fundamental, está debaixo onde seria o altar, né? Durante a semana, missas naquela parte de trás, durante o final de semana, missa na parte maior, e quando fosse uma grande solenidade, que tivesse muitos fiéis, a gente faria com gente de um lado e de outro, como é em Aparecida, né? Então a ideia era dali ter não sei como eu vou dizer, uma coisa giratória, né? Que a gente fizesse esse movimento para abrir para as duas partes. Quando fosse preciso, fecharia uma parte para celebrar só para cá. Quando fosse durante a semana, vinha para cá para celebrar só para a capela, para o número de fiéis menor. E quando precisasse, viria para o lado para poder fazer uma abertura, né? Depois que eu saí, é que se fez a modificação como está lá hoje. O Padre Paulinho sonhou isso tudo, né? Ele colocou o sonho dele no papel, né? Essa igreja é um formato de um anjo de asas abertas, né? E aqui onde é o presbitério era para ser um altar giratório, que aí não era para ter essas paredes aí não, tá? Era uma igreja só. Só que para ter esse altar giratório, a comunidade não tinha verbo suficiente para poder fazer isso, e essa parte foi trocada. Marcos importantes, né, desse tempo, nós temos o início com o Padre Paulinho, né, que foi a alavanca, né, para a construção da nossa igreja. Ele que se doava, né, o tempo todo estava aqui, mesmo colocando uma equipe, ele vinha sempre. Com o início da construção da igreja de São Geraldo Magela, também a região no bairro Romeu Duarte é favorecida. Então, logo começou a construção da igreja, aí valorizou muito o local, né? E aí, imediatamente, as casas se multiplicaram, os comércios foram se multiplicando. Porque, de fato, é um fenômeno assim, quando está lá vazio, não tem nada, não tem movimento. Mas quando se constrói uma igreja, se constrói uma escola, né? Se constrói alguma coisa pública, logo valoriza o ambiente, o espaço geográfico, e foi o que aconteceu lá. Então foi muito rápido o crescimento, né? Eu vi o início daquela comunidade de uma forma, e quando eu saí já era totalmente diferente, né? A comunidade cresce, né? E toda ela cresce em volta, né, de uma capela. Toda a comunidade, né, toda a cidade, né, cresceu em volta de uma capela. E aqui não foi diferente. Se eu falar para você que a paróquia de São Geraldo não contribuiu, né, para o desenvolvimento do bairro, para essa estrutura que nós temos hoje, né, como paróquia e como bairro, né, hoje, né, a região Romeu Duarte não depende nada do centro da cidade. Nada. A gente tem tudo aqui, né? Eu não sei qual foi a última vez que eu fui no centro para poder, por exemplo, comprar alguma coisa ou para fazer algum serviço. Eu tenho aqui, eu não preciso ir lá, né? E eu tenho aqui com a mesma qualidade que eu tenho lá no centro. Então, se falar que a paróquia não contribuiu para isso, eu estaria mentindo. E contribuiu muito, né, para esse desenvolvimento. Então, quando eu cheguei na paróquia de São Sebastião, ela tinha em torno de 17 mil habitantes a cidade, 8 comunidades que existia a paróquia. Quando eu saí de lá no ano 2000, no final de novembro do ano 2000, já havia 22 comunidades e 40 mil habitantes. Com a transferência do Padre Paulinho em novembro do ano 2000, o Padre Paulo Sérgio, que já havia estado na cidade no ano de 1997, primeiro como seminarista e depois ordenado diácono e sacerdote, retorna a Nova Serrana após um período fora e assume a paróquia de São Sebastião, dando continuidade tanto no desenvolvimento das ações pastorais como na construção da igreja de São Geraldo. Eu assumi a paróquia e aí nós damos continuidade à construção da matriz de São Geraldo.
a comunidade estava também se desenvolvendo, né? Com pastorais, com o conselho, as atividades já existiam. Inclusive, nós tínhamos o costume de, uma vez por semana, atender lá na comunidade, pastoralmente. E aí a comunidade foi crescendo e outros grupos de pastorais também começaram a ser organizados e, paralelo a isso, a construção também foi se desenvolvendo. Paulo Sérgio foi quem construiu quase 100% que a gente tem aqui. Eu acredito que 100% não, mas uns 80% de tudo que hoje está construído foi ele que fez. Tá? No período que aqui ainda era comunidade. Né? Então, a gente pertencia, né, à paróquia de São Sebastião. É importante ressaltar aqui que nesse período só existia a paróquia de São Sebastião e toda a paróquia foi envolvida para a construção desta matriz, porque percebíamos o crescimento da cidade ano a ano, né? Nesta época, Nova Serrana tinha em torno de 40 mil habitantes, né? E quando foi criada a paróquia de São Geraldo, já ultrapassava 60 mil habitantes. Então, a necessidade de se criar uma nova paróquia era urgente e, por isso, todo o esforço financeiro foi destinado à construção da matriz de São Geraldo. Eu me lembro muito bem, na época o bispo era o Dom José Belvino, e ele me dizia assim: olha, para se criar uma nova paróquia é necessário ter uma igreja grande, que é a matriz, um lugar para se fazer reuniões, que seria o centro de pastoral, e a casa paroquial para acolher o padre. Então, juntamente com o conselho administrativo da paróquia de São Sebastião, com a comunidade de São Geraldo e também com o esforço de toda a cidade, nós trabalhamos para que conseguíssemos a igreja, o centro pastoral e a casa paroquial. Em virtude do processo de desenvolvimento cada vez maior de Nova Serrana, passou-se a ter como necessidade a criação de uma nova paróquia para melhor atender a comunidade de fé. O que mais se influenciou foi a questão, por exemplo, a distância do centro, né? Isso era uma coisa primordial, né? Aqui, por ter sido construída uma igreja muito grande, né? E com uma estrutura muito grande, com um espaço físico muito bom, né? Isso também porque hoje só se cria uma paróquia, né? Ela precisa ter um espaço físico, né? Precisa ter, no mínimo, uma igreja, um centro pastoral, uma casa paroquial. A reforma da casa paroquial foi uma doação que nós recebemos, né? A dona Zeli Diniz, ela fez a doação de um lote e esse lote foi vendido e adquirido a casa paroquial. E ela depois ajudou também na reforma da casa paroquial. Foi a dona Zeli que doou o terreno. Ela doou assim, ela falou com o padre Paulo Sérgio: compre a casa onde você quiser. E as modificações que tiver de ser feitas, nós vamos fazer. Com a doação da casa paroquial e também com o centro pastoral já erguido, todo o empenho foi voltado para os avanços na obra de construção da igreja de São Geraldo, para que enfim pudesse ter condição de se tornar uma paróquia. Mas os recursos, ele vinha de tudo que a paróquia arrecadava, né? Me lembro aqui de saudosa memória, o Sr. Bené, o Sr. Benedito, ele fazia essa parte toda contábil, né, da obra. Os recursos que a gente tinha da paróquia, eles foram aplicados lá. Claro que aconteceram muitas promoções, leilões, festas. Me lembro que uma vez por mês nós fazíamos a doação, pedíamos naquela época uma doação no envelope que seria específico para a construção. Os recursos financeiros vieram da paróquia de São Sebastião, né? A gente ajudava, mas era uma comunidade, mas uma comunidade periférica igual a nossa, né? Isso aqui era o fim do mundo. Se você imaginar, eu moro, né, a minha casa é a última aqui
do Romeu Duarte, né? Quando eu mudei para cá, né, a minha casa divisava com a fazenda, né? Os bois iam na minha casa, assim, quase entrava dentro da minha casa. Então, assim, isso aqui estava muito longe. Então, assim, você fazer uma construção desse tamanho, né, com essa estrutura toda, né, numa comunidade periférica, é muito complicado. Preparando para a instalação da paróquia, em paralelo com a aceleração da obra da construção da matriz, foi intensificado também o trabalho pastoral na comunidade. A construção da igreja Pedra é um grande desafio. Recursos, mão de obra, é um grande desafio. Não menor do que a igreja Povo de Deus. Mas a igreja Povo de Deus, ela tem que ser iniciada por primeiro. E isso foi o que aconteceu lá. Antes de vir a construção, nós já tínhamos uma base da igreja comunidade. E foi desafiante, porque como a cidade crescia muito rapidamente, pessoas de todos os lugares, então começávamos ali com as missas, convidando as pessoas para as pastorais, para os conselhos. Houve um grande desafio também, mas víamos assim o povo muito sedento, né, de uma vida eclesial, de uma vida de igreja, e com os trabalhos, com as conversas, graças a Deus, isso foi também sendo organizado, com as lideranças, dando formações, as reuniões, retiros, um grande trabalho, né? Tanto dos padres quanto de leigos que nos ajudavam nessas organizações. Mas aqui já estava para estruturar a paróquia, a forma de comunidade que já era um pouco diferente, já tinha mais organizado. Aqui já era mais organizado, né? As pastorais, as lideranças pastorais, lideranças de movimentos, aquele momento, comunidade, São Geraldo, já estava mais bem encaminhado para quando vier a paróquia não haver todo aquele impacto. Juscelino, que foi enviado pelo bispo Dom José Belvino para Nova Serrana, no início de 2004, auxiliou pastoralmente o padre Paulo Sérgio, primeiro como seminarista, depois como diácono e por fim como sacerdote. Na mesma época, o padre Adelmo, também por decisão do bispo, ficou encarregado de acompanhar mais de perto a região de São Geraldo até a instalação da paróquia, que aconteceria naquele mesmo ano. E quando nós estávamos no período assim, daquele ano, eu acho que foi no começo do ano, entrou o padre Adelmo, sabe? Aí o padre Adelmo também esteve ali conosco nos últimos preparativos, que foi muito corrido para a criação da paróquia, da nova paróquia. Com o empenho de toda a comunidade em conseguir as condições necessárias para a criação da paróquia de São Geraldo Magela, tanto estrutural como pastoral, e após muito sacrifício, no dia 16 de outubro de 2004, todo o esforço foi coroado. Histórico, no ano do centenário da canonização de São Geraldo Magela, a paróquia de São Geraldo é instituída em Nova Serrana. Mas eu lembro que estava muito cheia a paróquia, estava muito lotada. A gente ainda não tinha todos os bancos, então assim, era de praxe, muita gente ficar em pé. E nessa celebração, então, ficou repleta. 16 de outubro que fundou aqui a paróquia de São Geraldo Magela. E no dia mesmo que o bispo veio, Dom José Belvino veio para a fundação, estava o padre Paulo Sérgio, eu e o padre Adelmo. Então ele tinha duas propostas, né, 2 lugares. Era para a instalação da paróquia, precisava de nomear um padre para cá. E também ele estava no momento para nomear um padre para Leandro Ferreira. Na conversa que a gente teve, né, ele ofereceu o padre Adelmo para ele fazer a escolha. Aí o padre Adelmo escolheu para Leandro Ferreira, e
como o padre Paulo Sérgio, né, que era o administrador de toda a cidade, aí ele perguntou se eu assumiria aqui a paróquia de São Geraldo, apesar de ser um padre novo. Mas eu vim como vigário, né, e o padre Paulo Sérgio como o administrador paroquial. Nossas vozes cantam juntas em honra e louvor a São Geraldo Magela, nosso santo protetor. A cidade de Nova Serrana, que até aquele momento tinha meio século de história e contava ainda com apenas uma paróquia, passou enfim a ter 2 igrejas matrizes. E com isso, um novo marco, a divisão territorial das comunidades que até então pertenciam todas à única paróquia do município, a de São Sebastião. Os desafios já vieram assim que instalou a paróquia, porque a partir que instalou a paróquia foi definido, né, a divisão da cidade, a estrutura da cidade, né? Então as comunidades que estão próximas da paróquia São Sebastião, mas que passou a pertencer aqui, então houve um desafio para eles, essa nova realidade para a comunidade, né? A comunidade estava bem estruturada, como era a comunidade Santa Terezinha, aqui é o Sagrado Coração de Jesus, na Vila Zanã, né? E no bairro São Sebastião, hoje é Santo Expedito. Então, essas comunidades, até que a gente foi, né, se estruturando, se organizando com eles, né? Aí eles fazerem parte aqui com a gente. E a paróquia já tinha outros desafios aqui, né, de estrutura, de organização. Além do processo de desmembramento territorial, outro grande desafio do início dessa nova etapa foi a desvinculação com a paróquia mãe. Porque a gente precisava fazer essa identidade da paróquia São Geraldo. Então, para fazer essa identidade mesmo, o padre que estivesse aqui deveria estar assumindo tudo. Também o padre Paulo Sérgio tinha um desafio muito grande, porque ele precisava já organizar, acabar de estruturar a paróquia de São João Bosco, que era a comunidade de São João Bosco, né? Ele tinha aí 3, 4 meses para ele acabar de estruturar, para ser erguida, né? Ser emancipada lá a paróquia de São João Bosco. Então, ele não tinha tanto tempo mais para estar aqui à frente. Tudo era repassado para ele, né? Com a aval dele, mas eu já fui tomando frente dos trabalhos da paróquia, sabendo já das dificuldades, né, dos desafios que estava tendo aqui, mas ainda assim a gente foi se estruturando, ele pedindo para que eu assumisse, que eu já tomava frente. A gente reunia toda semana, né, nem que seja para o almoço ou para um bate-papo, a gente se reunia para poder ter essa aproximação, essa ligação, né? E também porque instalou a paróquia, essa desvinculação da paróquia de São Sebastião levou muito tempo, né? Foi para poder falar assim, paróquia de São Geraldo, né? Ela está totalmente independente, então isso aí levou um tempo. Então o padre Juscelino ajudou, né? Era como um auxiliar mesmo, ajudando na parte pastoral. E eu fiquei na parte administrativa até a minha saída. O Juscelino foi quem deu praticamente essa estrutura de pastorais, né? Aí ele se envolveu mais com essa questão pastoral, porque não tinha nada, né? Tinha um grupo que celebrava, às vezes, um movimento tipo apostolado da oração, a Sociedade São Vicente de Paulo, mas aí começa a surgir as pastorais, né? E ele é que deu os primeiros passos, né, nessa questão pastoral da nossa comunidade. O meu trabalho foi de fortalecer mais, né, as pastorais, os movimentos, com a chegada, com a transformação em paróquia, o povo estava fervoroso, né? As lideranças bem formadas, né? Que a nossa diocese, graças a Deus, forania também, tinha formação para as lideranças já também. Então a gente tinha, o desafio que a gente tinha era esse, de melhorar mais, reforçar mais as pastorais, né? E nas comunidades, a gente se estruturar as comunidades. Tinha muitas comunidades que precisariam, na época que foi formada. A Novo Horizonte, a gente estava se organizando, o salão era vicentino, junto com a capela da comunidade. No Veredas não tinha, né? Não tinha comunidade, a dona Marta, né? Ela que organizava lá, a gente celebrava a missa lá, era
no meio da tarde, no domingo, era nas casas das pessoas, né? Então a gente tinha esse desafio, né? Mas e o desafio é a coisa que é interessante, porque a gente tinha o desafio de formar a comunidade e tinha o desafio de trazer as comunidades já formadas, né, para a paróquia. Com sua saída para uma experiência missionária em Tefé, Amazonas, em dezembro de 2006, Padre Charley é quem assume a paróquia de São Geraldo Magela. Dia 17 de dezembro, no mesmo ano em que eu fui ordenado, eu tomei posse como pároco daquela paróquia ainda muito, ainda germinal, estava tudo muito novo, tudo em processo de estruturação. Então a conjuntura não era favorável em todas as circunstâncias. Então tinha uma dificuldade na esfera espiritual, tinha uma dificuldade na esfera pastoral, tinha uma dificuldade na esfera financeira. Então era uma paróquia desabastecida, que passava assim, padecia, tinha muitas dificuldades com recursos, né, para dar conta de administrar as várias exigências, né. Então, quando eu me posicionei assim, depois daquele encantamento, né, da chegada, e aí eu me vi diante dos desafios palpáveis, né, encarnados, concretos, e tinha que me colocar diante deles, sem experiência, né. Padre Charley, naquele momento recentemente ordenado, assume a paróquia de São Geraldo como sua primeira experiência enquanto pároco. E tudo era novo. A paróquia recém-instalada também dava seus passos iniciais. Encontrei uma comunidade cambaleante, pastoralmente. Eu compreendo qual é de fato a dificuldade de pastoralmente ela está consolidada, porque inexistir recursos financeiros. Então hoje, para você fazer qualquer ação de evangelização, você precisa ter recursos financeiros. Então a gente percebia como tinha uma grande dificuldade de recursos. Então você tinha que ficar socorrendo, administrativamente dizendo, tinha que ficar socorrendo as demandas. Isso inclusive foi um elemento que me fez ir ao Dom José para dizer assim, que era inviável, impraticável, não tinha como manter uma paróquia naquelas condições. Porque foi ele quem tinha criado a paróquia, né? Então, assim, e ele precisava intervir, porque assim, não tinha como, era questão de sobrevivência, né? Eu digo, da paróquia, né? Diante deste cenário de grande dificuldade, uma ação marcou de forma determinante a história da paróquia de São Geraldo. E o Dom José fez uma intervenção muito austera. O Dom José escreveu uma carta, mandou eu distribuir para a comunidade, para todas as comunidades, os fiéis. Ele na carta dizia assim, que se a comunidade não reagisse àquele aviso dele, que ela perderia o status de paróquia e voltaria a ser uma comunidade. Me lembro disso perfeitamente. E eu distribuí. Isso foi o divisor de águas. Aí eu acho que isso impactou severamente as pessoas. Nem de longe imaginavam que poderiam. E aí quando o Dom José então se posicionou na condição de supervisor, né, porque ele é o bispo, né, e ele então fez isso, aquilo ali foi uma virada de chave. Aí esses que estavam na reunião, quando souberam, se apropriaram da história, das grandes limitações, digo financeiras, aí teve dois, né, 3, 4, 5 empresários que me procuraram, e dentre eles eu destaco o Anísio, que é de Areias. O que ele fez? Ele foi comigo em várias empresas. A gente pediu às empresas para que elas adotassem a paróquia de São Geraldo, e eu me lembro que foram 18 empresas que doavam mensalmente um salário. Então nós tínhamos ali o refresco de 18 salários mínimos por mês para que pudesse avançar, né? Então eu me lembro disso muito bem. E nesses 2 anos, eu me lembro de 1 ano e meio para lá, depois que o Dom José se posicionou, no metade, né, do primeiro ano que eu estava, e aí as empresas entenderam assim, todas da região do São Geraldo, então nenhuma outra para fora da região de São Geraldo. E aí eles entenderam, nós somos pertencentes à comunidade de São Geraldo, dessa paróquia, então vamos ajudar. E assim foi feito. E aí isto que foi dando fôlego financeiro, vigor financeiro,
para que a gente pudesse finalmente, né, intervir pastoralmente, propor pastoralmente, criar coisas. Com esta virada de chave e graças ao empenho de toda a comunidade local, os desafios foram um a um sendo superados. Tivemos também um afervoramento muito grande no Espírito Santo do Padre Charley, né, que teve tempos difíceis e que ele se mostrou árduo na missão de evangelizar. Não, ele deu um avanço e tanto para a igreja. Foi um divisor de água, porque ele pegou uma enchente, uma enxurrada e transformou ela. Quando o Padre Charley chegou, aí foi um fôlego novo, sabe? É um padre trabalhador, é uma pessoa assim de visão, de dinâmico, sabe? Então, ganhou uma intensidade muito grande o trabalho pastoral e o trabalho da paróquia com ele. O Padre Charley sempre muito dinâmico, né? Essa questão aí das pastorais, ele desenvolveu muito, né? Tanto assim, que teve 2 períodos assim criativos da nossa paróquia, né? Que foi a presença do Padre Charles e a presença do Padre Marcelo, né? Que são 2 pessoas. O Padre Charles muito administrativo nessa questão de administração mesmo, né? A questão material da paróquia. O Padre Marcelo muito na questão de pastorais, né? Então assim, o Juscelino começa, o Padre Charles conclui a construção da igreja e o Padre Marcelo, né, é que faz a comunidade crescer como comunidade católica, né? Pra ter uma ideia, até a matriz, por exemplo, era uma estrutura, um edifício inacabado. Então assim, que passava por coisas primárias. No tempo de um calor era inimaginável assim, ficar ali dentro, muito quente. A questão de acústica era um problema crônico. Então isso tudo tinha como desafio. Então, mas aos poucos, a gente foi também criando os elos, né, os afetos, até que finalmente formou como uma comunidade muito concreta. E ali a gente, aos poucos, foi vencendo cada dificuldade, cada etapa sendo concluída com vitória, com isso, até que finalmente a gente teve uma paróquia independente. Além de finalizar a construção da igreja, é também neste período que a capela anexa à matriz de São Geraldo recebe o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a capela se deve à devoção de São Geraldo por Nossa Senhora, né? Ele sempre pedia a intercessão de Nossa Senhora nas suas horas difíceis. Então, na época, Padre Charley deu o nome à capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em homenagem mesmo a São Geraldo, por São Geraldo ser devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu fiz por associação, né? Porque assim, os redentoristas, eles são os guardiães da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então os redentoristas, eles estão são responsáveis pelo ícone dessa imagem, né? Do Perpétuo Socorro. Então, e São Geraldo é redentorista, então por essa ligação eu acabei propondo, isso também foi votado, acabei levando isso para a comunidade, elas aprovaram, acharam aquilo uma boa ideia, e tinha também uma novena perpétua de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A Dona Dalva, me parece, era a Dona Dalva, e um grupinho que estava sempre se reunindo no dia próprio da semana, que eu não me recordo qual. Então, em homenagem a esse grupinho, a Dona Dalva era uma pessoa extremamente atuante, assim, muito, muito, muito presente na vida da comunidade. Então era a maneira de elas também terem um lugar próprio, de elas se encontrarem, terem ali aquela imagem, para que pudessem rezar e pudessem zelar também, assim como os redentoristas de São Geraldo, pudessem zelar e se tornarem cuidadoras, né, daquela imagem que está ali. Este período também foi marcado pelo florescimento de muitas ações de pastorais e movimentos. Padre Charley, que muito se dedicou à missão, permaneceu como pároco até janeiro de 2009 e foi sucedido por Padre Marcelo Caixeta, que deu continuidade ao trabalho de administração e expansão da vida paroquial, bem como na superação dos desafios que ainda existiam. Quando eu cheguei, eu percebi que precisava criar uma identidade paroquial. Porque você imagina, durante 80 anos aqui na cidade havia uma única paróquia. E aí de uma hora para outra são 3.
as pessoas estavam enraizadas na paróquia São Sebastião, onde eu fui batizado, onde eu fui crismado, aonde eu quero casar, aonde eu quero contribuir com o meu dízimo, aonde eu quero participar da vida sacramental, onde eu quero participar da Eucaristia. Então, ainda além disso tudo, tinha o desafio de fazer com que as pessoas criassem emocionalmente uma relação, um vínculo com a paróquia nova. Então, isso tudo foi um processo lento, mas extremamente extenuante, muito cansativo, porque desafiador. Eu percebi também uma dificuldade das pessoas de assumirem aqui como a sua paróquia. Pelo laço afetivo, não estou condenando não, pelo laço afetivo que tem com a paróquia São Sebastião. E eu nunca critiquei isso, só que eu imaginava e creio isso, que era a minha função como pastor, ajudar as pessoas a despertarem para a participação na sua paróquia. Porque não é só questão de você ir à missa no outro lugar, mas assim, atendimento, buscar orientação, conhecer quem é o padre que está ali. Então, o desafio inicial que teve foi justamente esse, uma criação de uma identidade paroquial. Por outro lado, eu estou dizendo do desafio, mas eu encontrei a paróquia assim, com uma estrutura até considerável. Eu tinha praticamente 5 anos. Quando eu cheguei, naquele ano nós celebramos os 5 anos da criação da paróquia. Já tinha uma estrutura muito favorável, assim, econômica, conseguia já assumir suas despesas, os seus gastos, muita gente trabalhando, assim, em nenhuma comunidade nós tínhamos um déficit assim, de presença de pessoas ali para cuidar, para assumir a comunidade, para representá-las no conselho. Uma estrutura muito boa. Mas era preciso crescer, porque assim, aqui crescia rápido demais. Tanto é que, para ajudar nessa criação da identidade, foi quando a gente começou a celebrar nos bairros, porque no limite geográfico das duas paróquias, entre São Geraldo e São Sebastião, havia terreno e gente morando que não pertencia nenhum nem a outro, não era assistido por uma nem outra. Então, naquele tempo, quando a gente começou a celebrar nos bairros, celebrar nas casas, até mesmo na zona rural, foi com a intenção de gerar uma identificação. Que se não fosse conosco, mas com algum lugar, né? Assim, que não ficassem soltos, né? Disso nasceu a comunidade de São Bento, que foi quando eu estava aqui, mas também veio depois São Brás e São Vicente, que começou justamente com as celebrações que nós fizemos também na zona rural. Além da criação de novas comunidades e empenho em fortalecer a unidade paroquial, durante seu ministério sacerdotal em Nova Serrana, Padre Marcelo Caixeta também atuou no desenvolvimento pastoral em prol da intensificação das ações de evangelização. O Padre Marcelo assumiu com muita dinâmica, né? E ele fez um trabalho que modificou o modo de ver de todas as pessoas aqui, né? Ele trouxe para cá as missões, né, que fez um diferencial. Aquela cruz que tem lá foi uma doação que fez um marco dessa missão que teve aí. Veio os escalabrianos, tinha mais de 80 padres que veio para cá, muita gente mesmo, sabe? Padres, seminaristas, irmãs de caridade, gente de muitos cantos do país e do mundo. E foi muito bom. Nós tivemos nos 10 anos com o Padre Marcelo Caixeta, com as missões que ele trouxe para dar o afervoramento na comunidade, né? Foi com os missionários escalabrinianos. A missão deles é justamente trabalhar com os migrantes. E aí eu lembro que, em princípio, a gente marcou um dia em cada comunidade. Então ia ser visitas e celebrar a missa à noite. Aí, tanto é que alguns lugares ter as comunidades menores, sobretudo as rurais, dividiu, né? Foi um grupo para cá, outro grupo para lá, para poder celebrar em todos os lugares, visitar também todos os lugares. E aí, nessa presença dos escalabrinianos aqui e das escalabrinianas, as irmãs também vieram, foi uma presença muito bacana, porque eles nos ajudaram a entender que o trabalho com os migrantes, porque quando nós falamos que Nova Serrana é uma cidade de imigrantes, a gente imagina assim, as pessoas que vieram do norte, vieram de outro lugar e estão aqui, são migrantes. Mas esses migrantes que vieram, acaba que ficaram raízes aqui. E o trabalho dos migrantes é muito maior do que isso. Então, nós tivemos partilhas aqui, assim, belíssimas sobre isso. E aí, a intenção é essa mesma. Esse trabalho missionário é para ajudar as pessoas a chegar nessa identificação paroquial. Porque, embora nós tivéssemos todo esse trabalho depois de 10 anos e já uma identificação maior, nós tínhamos ainda, né,
situações ainda que causavam essa dificuldade paroquial ainda. Sobre os escalabrinianos, foi muito bom. Foi maravilhoso o trabalho com que foi feito, a seriedade, a dedicação. Foi muito positivo, foi enriquecedor para a gente, sabe? Trouxe um crescimento muito grande para a paróquia, um crescimento espiritual. Muito bom. A festa dos 10 anos, para mim, é assim, a menina dos olhos, assim. A festa dos 10 anos, ela foi preparada mesmo, assim. Não foi só assim, 10 anos, o que a gente vai fazer? Teve uma consulta aos conselhos, recolhemos sugestões e a partir dali a gente começou assim, ó, desde a primeira festa. Não me lembro qual que é a primeira, mas eu acho que é a de Fátima, lá em Veredas. Ia começar uma visita da imagem de São Geraldo a todas essas comunidades. E todas elas teriam uma festa. Então, a festa dos 10 anos ali na comunidade, com os membros da comunidade. Depois aquela comunidade ia visitar a outra, levando a imagem, participando lá da festa deles também. E assim nós fizemos com todas elas. Encerramos com São Bento, que era a última, porque naquele ano não teve festa, porque estava decidindo ainda o padroeiro. Quando decidiu o padroeiro, já tinha passado a festa, então encerramos lá, com eles trazendo a imagem para cá, e justamente no dia 7 de outubro, na abertura da festa, a bênção da pia batismal e acolhendo a comunidade de São Bento aqui, que visitava a matriz. Tanto a festa do padroeiro nas comunidades, quanto a semana missionária foram realizadas em preparação para a grande celebração da festa de 10 anos da criação da paróquia de São Geraldo Magela. A festa dos 10 anos da paróquia, eu acho que foi uma celebração assim, muito significativa. Para os 10 anos nós tivemos aqui a presença das pessoas que de fato marcaram a história da paróquia. Os 10 anos teve o bolo, fez uma revista, alguém que mostrou esses 10 anos da paróquia. Foi uma missa totalmente voltada. Teve uma carta onde o Papa escreveu parabenizando os 10 anos da paróquia. Foi muito bonito. Padre Marcelo, que celebrou tanto a festa de 5 anos como a de 10 anos de instalação da paróquia, ao completar seu período à frente da matriz de São Geraldo Magela, deixa Nova Serrana em janeiro de 2015. Na sequência, Padre Marcos Rocha assume a administração e dá continuidade ao trabalho. O Padre Marcos manteve a nossa fé, nos direcionou, manteve firme o que já tinha realizado. É um padre de visão administrativa, ele fez projetos de capela, deu entrada nos documentos que nós conseguimos a doação do estacionamento. Ele mudou a cara da paróquia em questão de coordenação de pessoas para que o trabalho fluísse mais. Nos direcionou tanto esse lado material, administrativo, como o lado espiritual, sabe? Então assim, eu acho que cresceu também muita quantidade. Padre Marcos permaneceu 2 anos na cidade. Com a sua transferência em fevereiro de 2017, Padre Geraldo Magela é quem assume a paróquia como administrador. Também tivemos com o Padre Geraldinho as missões de novo, né? Onde nós estamos, esse lugar foi criado, né, pelo Padre Geraldinho. E também esse jardim foi obra dele, né? Então deixou também muitas marcas. Ele fez a dedicação da matriz nos 15 anos, fez da capela de São Brás a bênção e criou-se uma nova comunidade, a São Vicente de Paulo, em Areias Brancas. O Padre Geraldo fez aqui, né? Ele comemorou os 15 anos da paróquia, né? Então ele estava aqui nos 15 anos da paróquia. Então assim, ele deu continuidade, né, ao trabalho, né, iniciado lá com o Padre Paulo Sérgio, né? E vem continuando. Com as transferências do início de 2020, Padre Geraldo deixa a paróquia, que passa então a ser assumida por Padre Antônio, tendo como vigário Padre Miguel. Padre Antônio, eu estava, como diz, junto com ele, né, na administração aí da paróquia. Ele foi um grande padre, porque ele botou a mão na massa mesmo, ele fez o que muitos padres não fez, porque nós estávamos passando por um período muito difícil, a igreja então não tinha dinheiro para nada, ele chegou e herdou uma dívida muito grande, uma dívida grande mesmo. E ele mais o padre Miguel, eles
punha tudo dentro da casa paroquial, tirado do ordenado deles, né? Fazia pão para nós vender aqui na porta da igreja, um café, e que começou assim a voltar o povo ver o trabalho, né? A intenção que ele tinha de reforçar o caixa da igreja para continuarmos como paróquia. Tanto o Padre Antônio quanto o seu antecessor, Padre Geraldo, e ainda Padre Marcos, que esteve anteriormente, permaneceram por um curto período à frente da paróquia de São Geraldo Magela. Mesmo assim, cada qual doou-se pela comunidade e deixou sua marca. Todos eles ajudaram, todos eles contribuíram, cada um com seu jeito, cada um com a sua forma, né? Até chegar hoje no Padre Elton. Padre Elton, que assume a administração em 31 de maio de 2024, chega junto com o vigário Padre Enildo em um momento histórico para a paróquia de São Geraldo Magela, ano de celebração de seu vintenário. Fiquei muito feliz de vir para cá, tenho sido feliz aqui com este povo. Cheguei no momento importante e bonito da paróquia, né, a celebração dos 20 anos de criação da paróquia, portanto uma comunidade de fé que já caminha há 2 décadas, né, no serviço de evangelização. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. A paróquia, na sua etimologia, ela significa exatamente isso, um grupo de pessoas vivendo juntas num determinado lugar, mas sabendo que ali não é a sua morada fixa. A expressão paróquia vem do grego e significa exatamente isso, um grupo de estrangeiros, de peregrinos que não têm a morada, a residência fixa naquele local. Portanto, pessoas que estão de passagem. Aqui temos muitas pessoas que vieram de longe, estão aqui ou de passagem, ou para o trabalho, ou até permanecem aqui para sempre, mas isso favorece essa riqueza cultural, religiosa, pastoral e espiritual deste povo. Portanto, o desafio é conseguir acolher a todas essas pessoas, essas culturas, e uni-las, né, num só trabalho de evangelização. Eu acho que a maior dificuldade de todas as paróquias de Nova Serrana, né, exceto a lá do centro, que é um grupinho assim mais fechado, né, que é realmente o pessoal de Nova Serrana, né, que está ali em volta da matriz de São Sebastião. Mas se você imaginar, por exemplo, que nós moramos numa cidade, né, onde a maioria das pessoas vem de uma outra região, né, vem de várias regiões do Brasil, né, e se aglomerou na periferia dessa cidade, né? Então o choque cultural que a gente tem aqui, ele é gigantesco, vocês não imaginam. É só quem está aqui mesmo, quem vive aqui, quem reside aqui no Romeu Duarte, é que você imagina o choque cultural que é esse lugarzinho aqui, né? Isso acontece aqui, acontece lá no Planalto, acontece lá no bairro São Geraldo, que são lugares um pouco mais afastados da cidade. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje é esse choque cultural. Aqui nós estamos numa cidade, né, para além da paróquia, uma cidade marcada pela diversidade de pessoas, né, uma diversidade cultural também. Temos muita gente de vários lugares de Minas, especialmente do norte de Minas, muita gente do Nordeste, e isso traz uma riqueza cultural muito grande, mas também um desafio pastoral, porque essas pessoas vêm de experiências eclesiais diferentes, né? Nossa diocese, ela tem um perfil pastoral, né? E de repente nos encontramos numa cidade onde temos vários perfis. É claro que o evangelho é o mesmo, a evangelização é a mesma, mas aqui nós lidamos com pessoas, histórias, feridas, situações diferentes. Isso é importante no momento da gente fazer o trabalho pastoral. Mas ao mesmo tempo que é um desafio, é uma riqueza, porque isso expressa a catolicidade da igreja. A nossa igreja, que tem esse perfil católico, universal, de acolher a todos, ela faz com que esse trabalho seja de fato marcante na vida dessa comunidade. De fato,
Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. A paróquia, além de ter o pároco ou o administrador, por vezes o vigário ou mais vigários, conta também com um conselho. Primeiro, o conselho administrativo, um grupo de leigos que ajudam o padre ou os padres na administração dos bens da paróquia, dos recursos da paróquia. Além do conselho administrativo, nós temos o conselho pastoral paroquial, um conselho maior que reúne os representantes das pastorais, dos movimentos e os representantes de cada comunidade. Então esse conselho ajuda no cuidado pastoral da paróquia. Temos a comunidade matriz, que é o coração da paróquia, que é a referência, onde temos a secretaria próxima, onde temos as grandes celebrações, onde acontecem os momentos mais importantes que unem a paróquia toda. E temos as outras comunidades urbanas e rurais. Aqui na paróquia nós temos 11 comunidades. Algumas já têm sua capela, sua estrutura própria, outras ainda estão construindo, outras ainda vão construir, e cada comunidade possui também o seu conselho pastoral comunitário. O padre não dá conta de resolver tudo sozinho, ele conta com a ajuda desses irmãos leigos e leigas que atuam nestas comunidades. São fiéis paroquianos que lá na comunidade eles assumem esse protagonismo de serem lideranças, referências e ajudam a dar as orientações necessárias para as atividades lá da comunidade. E além dos conselhos, tanto administrativo quanto conselhos pastorais, nós temos as pastorais e os movimentos. São aqueles grupos de pessoas que vão fazer esse cuidado de acompanhar as pessoas na evangelização. Então temos 3 grupos, digamos assim, que de forma de contribuição entre eles, todos constroem a paróquia. Os conselhos, na parte administrativa, as pastorais, na parte da evangelização, da ação pastoral propriamente dita, e os movimentos que ajudam sobretudo na vivência da espiritualidade. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 5 ao 6. Nós temos a pastoral familiar, pastoral litúrgica,
pastoral catequética, pastoral da juventude, pastoral da comunicação, pastoral da acolhida, temos a pastoral do batismo, pastoral do dízimo. Temos os movimentos, apostolado da oração, movimento Mãe Rainha, Terço dos Homens, Vicentinos, Renovação Carismática, movimento de Cursilho. Jesus disse: Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus, capítulo 28, os versículos 19 e 20. Uma das coisas importantes para nós enquanto paróquia, o essencial é a evangelização. A gente favorecer a evangelização e a catequese das pessoas, especialmente aquelas que vêm de fora ou vêm de uma realidade pastoral onde esse acesso à evangelização não é tão fácil, né? Ou seja, favorecer a catequese das crianças, o batismo dos que não receberam ainda os sacramentos da iniciação cristã. O que me marcou bastante foi esse primeiro contato que eu tive de fato com uma comunidade. Antes eu vivia na comunidade rural, então assim, era muito pontual às vezes que a gente tinha contato com a igreja. E aqui eu comecei a me sentir parte de fato da comunidade. A ideia é fazer com que os estrangeiros, os forasteiros, os peregrinos, como está na etimologia da palavra paróquia, se sintam em casa. Fazer com que todas as pessoas que vêm de fora, que não são daqui, encontrem, pelo menos na igreja, um lugar onde eles se sintam em casa. Um lugar onde eles possam se encontrar e encontrar os irmãos e não verem as diferenças, mas mesmo nas diferenças conseguirem viver a unidade. Toda a minha vida social era aqui na paróquia. Então eu cheguei numa cidade nova, eu não conhecia absolutamente ninguém. Tinha, né, os amiguinhos da escola e tudo mais, mas a minha vida social toda ela se construiu aqui dentro. Então eu acho que isso foi um ponto muito importante, né, na minha vida, na minha constituição enquanto ser humano. E principalmente o coral, eu lembro que me marcou bastante. Foi muito importante essa reunião que a gente tinha com outras crianças, todos adolescentes. E a gente não estava na rua, né? Porque nessa época era muita violência. Então foi um marco muito importante para minha constituição enquanto pessoa, esse contato na igreja. Há 20 anos, a paróquia de São Geraldo tem mantido sua missão de evangelização e também de cuidado social para com todos aqueles que dela se aproximam. E eu acho que isso aqui representa para a comunidade, não só para os católicos, é um referencial até para os irmãos evangélicos que moram aqui em volta, que tem muitos, porque vê a unidade das pessoas que estão à frente da igreja, né? Às vezes, tudo que a gente faz aqui, igual a festa das crianças, que Deus que nós assumimos o segundo mandato da coordenação, a gente trouxe a festa das crianças para aí e não botou o dedo que era só o católico que ia participar, não. Por muita a participação era da comunidade geral, né? Aqui neste bairro cheio de fábricas, bairro industrial, com muita movimentação, a nossa matriz, ela é um oásis, né? Ela está num lugar muito movimentado, muito ruidoso, barulhento, mas sempre temos as pessoas que param, que vêm aqui no intervalo do serviço ou no intervalo do almoço e vêm aqui rezar. A Capela do Santíssimo está sempre aberta, pronta para acolher as pessoas que vêm parar, vêm descansar um pouco. O nosso jardim, a nossa Capela de São José,
é sempre um convite à oração, ao descanso, ao contato com Deus. Então, a própria estrutura física da matriz favorece isso para as pessoas, e isso é muito bom. Aqui nós estamos abertos a todos, até a outras pessoas de outras denominações religiosas. Recentemente, encontrei uma senhora que é protestante e ela vinha frequentar o jardim da matriz, né, dizendo que ali é um espaço muito agradável, que ela sempre vem fotografar as flores, ela se sente em casa também. Isso é paróquia, onde todos se sentem em casa. Nesta casa de peregrinos, isto é, nesta paróquia, muitos já passaram. Alguns que deram sua contribuição hoje não se encontram mais entre nós. Outros estão em outras missões. E há outros ainda que continuam dedicando sua vida dentro deste contexto de vida eclesial. Mas todos são parte desta história. Eu vou ser bem sincera, eu fico muito emocionada. Emocionada porque Deus me concedeu essa graça de poder participar dessa história, de poder estar aqui. Olha só que praça mais linda. Quando nós começamos era chão, tudo chão aqui. E isso não incomodou também não. E agora está essa coisa linda e a paróquia está fluindo cada dia mais, crescendo na fé, na esperança, no compromisso. E isso é muito bom. A paróquia São Geraldo, eu digo com toda tranquilidade assim, é o meu primeiro amor. Foi minha paróquia. Então assim, com toda a contradição entre erros e acertos, assim, as lembranças que eu tenho aqui, elas são muito vivas. Quando eu digo essas coisas assim, digo com detalhes, é porque eu lembro de cada detalhe. Dos rostos, das reações, de tudo. Assim, vem uma cena na minha mente e eu visualizo tudo. Por isso, pela intensidade. Assim, aqui eu aprendi tudo, sabe? Eu aprendi a ser administrador, a ser pastor, tanto é que depois, quando eu fui para outros lugares, eu percebi que não precisava ser aquela rigidez toda, sabe? Que eu podia acertar, mas não precisava ser somente no rigor da lei. Podia também ter uma docilidade pastoral. Então, eu aprendi isso aqui também. Então, ministerialmente, não tem jeito de tirar esse tempo da minha história. É uma alegria muito grande ter feito parte dessa história de Nova Serrana nesse período da criação das duas paróquias, a de São Geraldo em 2004 e São João Bosco em 2005. Foram experiências únicas para mim que até hoje recordo com muito carinho, com ótimas lembranças. Outro dia um padre me perguntou assim, qual paróquia que você mais se realizou? Todas que eu passei eu me realizei muito como sacerdote, como padre, mas experiências únicas de criação de comunidades, das duas paróquias, foi em Nova Serrana. Então foi uma experiência que mais me, vamos dizer assim, me ajudou também a ser o padre que eu sou hoje. Era padre jovem, iniciando o ministério, assumindo esses desafios de criar paróquia, de criar comunidades, de administrar. Então, assim, marcou muito o meu ministério. Então eu olho e vejo as duas paróquias, né, crescendo na administração, como igreja, como povo, e eu fico feliz, muito feliz, quando tenho a oportunidade de ir a essas paróquias. Sinto ali uma alegria muito grande, porque eu vi aquelas duas paróquias nascer. E ali começou tudo, assim. O meu ministério, ele ganhou forma ali, né, naquele espaço. Então, ao mesmo tempo, gratidão por tudo, né? E assim, de uma maneira muito especial, assim, até pela paciência das pessoas. Porque às vezes, naquela ocasião, elas mereciam um padre com muita experiência. Com muita experiência. Então precisava de um padre já escolado, que já tivesse uma vivência longa no ministério. Então chegar lá, esvaziado de experiência, assim, elas foram muito pacientes, muito. Então assim, eu agradeço isso, assim, peço a Deus muito pela comunidade, assim, por ela ter suportado, né, assim, da maneira como foi, assim, as minhas limitações, as minhas incapacidades, né. Então assim, grato a isso. Pela generosidade, extrema generosidade
E eu acho assim que o mundo é muito cíclico, né? Dá muita volta, muita espiralidade, né? Então eu sempre digo que eu ainda tenho que pagar 4 anos, porque o tempo de um padre são 6. Então eu acho que ainda sou devedor. Eu tenho essa sensação de que eu sou devedor. Pelo menos mais 4 anos eu deveria estar ali para que eu pudesse levar a termo, de fato, o meu tempo em Nova Serrana. Nós temos que ser muito agradecidos aos primeiros, né? Porque hoje a paróquia está numa situação muito favorável. Então, hoje a paróquia está muito bem estruturada, tem bons pastores, muitos que ajudaram, cada um deu a sua contribuição, os que vieram antes de mim, depois de mim, sem dúvida também. Mas assim, os primórdios a gente não pode esquecer, porque ali está talvez as maiores dificuldades, né? Sabe, se o Padre Charles não ficou aqui o tempo todo, foi justamente por uma doação até o limite, né? O que ele conseguiu fazer. Então, da mesma forma que ele também, o Padre Juscelino, ele, eu, o Marcos não ficou aqui o tempo todo, o Geraldo não ficou o tempo todo, mas cada um tentou fazer aquilo que na sua intuição, na sua boa fé, imaginava que era o melhor para a paróquia. É sempre muita felicidade quando a gente olha a paróquia, que a gente viu lá o terreno vazio, ainda sem uma definição de um projeto, as lutas, as dificuldades para conseguir liderança, né? E quando você vê se a paróquia hoje já edificada, então é uma paróquia promissora, né? E graças a Deus ela vai cada vez mais avançando, né? Os padres que nos sucederam lá, cada um com seu estilo, cada um dando a sua contribuição, e a paróquia segue o seu caminho natural. Isso alegra o coração da gente, saber que a gente, vamos dizer assim, é a pedra fundamental, né, daquela história. E graças a Deus que eu posso ver muito fruto daquele sacrifício que valeu a pena. Falar da paróquia, falar disso aqui é muito gratificante, né? Porque a gente vê isso aqui crescer e chegar até onde está hoje nessa situação, né? O tanto que isso aqui contribui e contribuirá, né, para o futuro dessa região aqui, né? A gente não sabe mensurar o tamanho disso. Por mais ousada que fosse a minha imaginação, a cada vez que eu venho a essa comunidade, a essa paróquia, eu penso, nunca dei conta de imaginar. Para mim foi uma grande vitória para a construção do reino, essa paróquia aqui. E ela vai continuar só fazendo bem, como ela faz até hoje. E aí eu vislumbro, e sempre quando tem a troca de padres aqui, eu vislumbro isso e falo assim, olha, a paróquia São Geraldo ela é muito potente, sabe? Eu espero, não estou colocando isso nas costas dele, mas eu torço e espero, porque tem capacidade disso também, do Padre Elton, do Padre Nildo, assim, aumentar a potência da paróquia pastoralmente. Que é o povo que gosta de trabalhar, é um povo apaixonado pela igreja, por Jesus, pelo Evangelho, por nós, com todas as limitações que possa haver, as pessoas gostam de nós, gostam de nos ver, gostam de nos abraçar. Então, assim, eu vislumbro um tempo de muita grandeza para cá. Eu amo de fato essa paróquia, amo muito, eu me preocupo com ela de longe, não fico intervindo, fico interferindo, fico dando dica, falando o que tem que fazer, o que tem que fazer. Mas eu acompanho de longe, porque assim, eu percebo assim, nossa, ali pode ser uma paróquia referencial pastoral para a diocese, porque tem recurso para isso, né? Humano, espiritual, de disposição, de consciência, de pertença. Hoje aquela dificuldade inicial não existe mais. As pessoas se integram aqui. E se não estão, tá tudo certo. Porque a paróquia também não é só um limite territorial, ela tem uma dimensão afetiva. Mas o que eu desejo, sinceramente, assim, é que a paróquia São Geraldo possa ser aquilo que ela pode ser. E aí eu acredito muito no povo daqui, muito mesmo. Quando a gente olha de onde chegou até hoje, ela precisava se firmar. Eu acho que essa questão de criar suas raízes, ter as suas tradições, manter aquilo que é belo, é importante. Neste centenário de história, uma semente foi lançada. Após um tempo, a raiz se desenvolveu. Surgiu então o broto, que depois cresceu e floresceu. E por fim, com o amadurecimento, os frutos. Isso aqui é muito gratificante fazer parte disso, né, dessa construção, dessa história, né, e pensar que no futuro
isso ainda vai continuar dando frutos, né? Dentro de uma semente, né, tem uma árvore, né? E essa semente que foi jogada aqui há 30 anos atrás, mais ou menos, né? Hoje a gente não consegue imaginar o tanto de frutos que ela deu. Então, fico feliz, imensamente feliz e realizado por ver que a semente germinou, hoje é uma árvore frondosa, né? E dando muitos frutos, isso que é mais importante. E os frutos não vão parar por aí, né? Porque aí outras iniciativas, outras construções, outras comunidades certamente nascerão com o tempo, né? Então aquilo que foi uma sementinha pequena, hoje já é uma grande árvore com muitos e bons frutos, com a graça de Deus. Eu desejo que essa paróquia continue perseverante e que ela possa crescer na fé, na caridade, no amor e em tudo aquilo que pede o Evangelho. Mas que sejam sempre focados no Evangelho e deixar que o Espírito Santo suscite no coração de cada pessoa aquele impulso renovador que só Ele sabe fazer, né? Nós sempre seremos unicamente instrumentos nas mãos dele. Se nós nos colocarmos como instrumentos nas mãos do Espírito Santo, a gente pode ter certeza que a obra será completa como é o projeto de Deus. E cada um tem o seu tempo, cada um colabora, cada um faz a sua parte, mas a obra nunca para. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez crescer. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Como grão de trigo
Este projeto foi executado com recursos da Lei Paulo Gustavo, edital número 1/2024, categoria A, Nova Serrana, Minas Gerais.